Eurodólar em final de semana. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia. Começamos aqui uma vez mais com o gráfico a 4 horas do Eurodólar e vemos aqui assim este, será que é break, será que é false break, da tendência, deste canal de tendência ascendente que o Eurodólar vinha a fazer desde que atingiu o mínimo a 1,0480. E ontem tivemos o Banco Central Europeu, tal como obviamente esperado por todos. O Banco Central Europeu finalmente, ao fim de mais de um ano, interrompeu o seu ciclo fortíssimo de subida de taxas de juros, que trouxe as taxas de juros desde os menos 0,5% até aos atuais 4% na taxa de depósito, 4,5% na taxa de empréstimo. Isto, portanto, terminou com este forte ciclo de subida das taxas de juros, mas isto estava de tal forma já descontado no mercado que, como pudemos ver, praticamente não existiu nenhuma reação. Além disso, o Banco Central Europeu ainda, curiosamente, nem sequer tocou nas ferramentas que não as taxas de juros, ou seja, os tais reinvestimentos do programa de ajuda pandémico ou um mais rápido desfazer, digamos, do programa de compra de ativos com que andou nestes últimos anos a comprar obrigações e a injetar liquidez. Portanto, nem sequer tocou em nada disso. Isso poderia ser, digamos, de alguma forma um elemento para suportar o euro, já que retirava alguma liquidez ao mercado, mas isso tal não aconteceu e como tal tivemos aqui o que nós podemos chamar uma reunião de Ovis, que ainda por cima toda a declaração feita pelo Banco Central Europeu nesta reunião foi quase tirada a fotocópia da declaração da reunião anterior, em que continuam a dizer que aos atuais níveis e com a inflação a não subir daqui, os níveis de taxa de juros vão levar a inflação para os tais 2%, a tal meta do Banco Central Europeu. Ok, isto ainda por cima, mais logo na mesma altura, praticamente saíram os dados norte-americanos, todos eles acima do esperado, principalmente o PIB, que saiu a 4,9, quando o mercado esperava qualquer coisa entre 4,2 a 4,5. Isso também deu algum valor ao dólar e vimos aqui assim chegar à volta dos 1,0520. Eu pensei por momentos que pudéssemos ir um pouco mais longe, tal não aconteceu, e o mercado entretanto volta para cima, ajudado também pela apresentação de resultados das tecnológicas, nomeadamente a Amazon, já com o mercado norte-americano fechado, a apresentar bons resultados, e isso acaba por alimentar o sentimento de risco e, como sabemos, aqui assim a suportar o preço do Eurodólar. O preço do Eurodólar que agora volta aqui a testar a tal linha de tendência ascendente que aparentemente pode ou não ter quebrado. Vamos ver se este reteste, por assim dizer, aqui acima vai dar uma vai conseguir não passar esta área de resistência e retornar, digamos, ao movimento descendente. A meu ver, neste momento, tendo em consideração que estamos numa sexta-feira, as tensões no Médio Oriente não estão a abrandar, antes pelo contrário, mais uma incursão esta noite das forças de defesa israelitas no norte de Gaza poderão indicar que uma invasão em maior escala estará para breve. Já vimos o Irão a chegar-se um pouco à frente, por assim dizer, quase a ameaçar os Estados Unidos também
de que não iam ficar incólumes numa situação em que o conflito se alargue. Isto são tudo tensões muito grandes, que com 2 dias dos mercados fechados eu acredito que haja uma vez mais, hoje, uma sexta-feira, aqui no final da sessão, provavelmente mais para o final da sessão ou para a parte da tarde do dia de hoje, a tentação de corrermos para, uma vez mais, para ativos de risco. Ora, esses ativos de risco, como nós sabemos, um deles é o dólar, e neste momento não há nada que, digamos, defenda muito o euro, na medida em que uma posição bastante branda por parte do Banco Central Europeu, em que pouco faltou para dizer que não vai subir mais taxas de juros, contra uma economia norte-americana ainda bastante forte, em que provavelmente somos capazes mesmo de ter mais uma subida de taxa de juros até ao final do ano. Ora, e mesmo que não a tenha, que não a vamos ter, o diferencial de taxas é a favor do dólar, portanto eu acredito que no meio disso tudo, e como eu estava a dizer, com a possibilidade de haver aqui mais uma vez uma fuga ao risco, uma tentativa de refúgio em ativos de menor risco, que é o cash, que é o dólar também, uma das principais divisas nesse sentido. Eu acredito que o euro-dólar esta área poderá aguentar mesmo aqui os 1,0550, 1,0560, onde neste momento o euro-dólar está a negociar, aguente mesmo o preço e ele acabe por vir aqui assim mais para há uma possibilidade de testar uma vez mais os 1,05 ou quem sabe mesmo um pouco abaixo os 1,0480, numa situação de mais pânico, portanto isso não acredito que isso aconteça hoje. Por outro lado, se virmos aqui um break desta área toda, nomeadamente aqui a média móvel 200 no H4, ou seja, aqui à volta dos 1,0590, poderemos ter aqui então de facto o break desta linha, com isto ter sido um falso break em baixo, e portanto o preço a voltar para este canal ascendente que o euro-dólar tem vindo a ter nesta última semana, 2 semanas. A minha opinião é que, tendo em consideração o sentimento de risco global, geopolítico e tudo mais, é que devemos ter o euro-dólar mais pressionado do que propriamente suportado. No entanto, se os mercados acionistas se voltarem realmente para derem a noção de um mercado de novo em modo de risco, o que não me parece assim muito fácil, mas poderá de facto suceder com mais apresentações de resultados fortes. Ainda por cima hoje vamos ter algumas energéticas nos Estados Unidos que deverão mostrar bons resultados, mas eu creio que não deverão chegar para esse tal suporte ao euro-dólar. Portanto, eu estou muito mais bearish para o euro-dólar hoje do que propriamente bullish. Temos que considerar também que há aqui 2 coisas. A primeira é hoje com o índice de preços Core PCE, portanto a medida mais seguida pelo Fed. Essa, se for acima do esperado, e estamos à espera de 0,3, e 0,3 já é bastante alto, portanto não deve ser fácil na evolução mensal dos preços. Se for acima disso, pois não há, ou mesmo 0,3, eu creio que esta pressão em baixo ainda é maior, mas no entanto, se houver nova surpresa como houve o mês passado e sair na volta dos 0,1, por exemplo, aí creio que então poderemos estar a voltar para este movimento ascendente do euro-dólar. Eu descarto um pouco essa hipótese, mas ela que existe. Por outro lado, isto era o que temos ainda para hoje. Não nos podemos esquecer é que o mercado também está à espera da semana que vem, que terá
a reunião da Reserva Federal vai ter dados do mercado de trabalho, nomeadamente os non-farm payrolls, e portanto tudo isso indica alguma prudência aos próprios mercados e portanto eu, mesmo neste movimento em baixo, não acredito que haja um grande movimento, tendo em consideração que os mercados vão esperar exatamente pelo que vai suceder na próxima semana. Bom, mas isto não é nenhuma recomendação de investimento, obviamente é apenas a minha opinião. Bom, por hoje é tudo. Bons negócios, um bom fim de semana. Não nos podemos esquecer que temos mais 1 hora esta semana para descansar, com os relógios a serem atrasados 1 hora este fim de semana. E segunda-feira cá estarei para mais um comentário ao Eurodólar. Até lá!